Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonas e eu vim aqui para poder fazer um tutorial sobre como executar a POC do Downhill. Basicamente aqui eu vou seguir todos os passo a passos que tem aqui nesse README, mas de uma forma um pouco mais visual aqui, para casos de dúvidas de vocês possam conseguir visualizar. Então, vamos lá, como eu falei, né? Meu nome é Jonas. Essa POC aqui é fruto de um trabalho de conclusão de curso, que é o meu TCC. E essa POC, o objetivo dela é demonstrar a capacidade da biblioteca Downhill em identificar e corrigir automaticamente os seletores quebrados após mudanças no front-end. Também é validar que a abordagem é agnóstica ao framework, ou seja, que vai funcionar em quaisquer frameworks existentes aí no mundo. Então vamos seguir. A estrutura aqui do projeto basicamente é essa, né? A gente vai ter Cypress, Robot, Selenium e aqui o sites. Eu vou explicar um pouco mais abaixo. E aqui tem uma descrição que eu coloquei, e aqui onde vai ficar os testes. Fixtures é onde vão ficar os elementos. Suporte é onde vão ficar alguns arquivos de suporte do Cypress, como o Commodus. Vindo aqui para o Robot, a gente tem o Elements, que vão ficar os elementos para os testes do Robot. Testes, que são os testes do Robot. Aí vindo aqui para o Selenium, tem a mesma coisa, o Elements também vai ficar os elementos. E o teste, os testes do Selenium. Vindo aqui para os sites, vai ter o A barra dist e o B barra dist aqui, que é o diretório. Que eu também vou explicar um pouco mais à frente. É, a POC ela vai incluir cenários iguais nos três principais frameworks de automação web atualmente. O primeiro deles é o Cypress, que são testes escritos em JavaScript, usando os seletores armazenados nos fixtures JSON. O segundo é Robot Framework, que é um teste em linguagem tabular do Python, também utilizado arquivos JSON de seletores. E por último, o Selenium, usando Python, tá? Que são testes Python lendo os seletores de arquivos JSON. Aí aqui eu grifei que todos os frameworks eles vão consumir o mesmo arquivo de seletores, reforçando a abordagem universal do Downhill. E ela é para ser agnóstica ao framework justamente por conta disso do JSON, né? O JSON qualquer linguagem hoje em dia entende. Então, se você no seu trabalho, por exemplo, usar JSON ou vir a usar o JSON para poder usar aqui essa biblioteca, você conseguiria realmente fazer isso de qualquer framework que você use atualmente, porque não é sobre integração ao framework de fato, mas sim sobre o JSON. Vindo aqui, ó, explicando sobre o site A e o site B. O site A, ele é uma versão base, uma versão realmente como se fosse o T0, o tempo naquele momento, onde o sistema está conforme esperado, né? A referência que os testes automatizados estão esperando. Ou seja, os testes estão passando, estão verdinhos, etc. Já o site B, ele já é uma versão com pequenas mudanças nos atributos dos elementos. Então eu mudei ID, mudei class, mudei name, umas hierarquias lá. E isso é com o intuito de simular mesmo mudanças típicas de manutenção ou a evolução do front-end, né? Ou seja, é realmente aquela coisa que acontece geralmente nos ambientes de trabalho, onde alguma atualização de front-end ou alguma OS bug que é corrigido, o desenvolvedor acaba trocando o elemento, seja o ID, ou acaba mexendo na hierarquia da página, então isso acaba também quebrando os seletores e, consequentemente, a pipeline de testes vai vir a quebrar. Então aqui realmente o objetivo é esse, é simular um cenário real. A gente então vai rodar os testes do site A para vocês conseguirem visualizar que aqui está tudo ok, é realmente o ideal, sabe? E aí a gente vai realmente setar, né? Vai fazer uma migração para o site B,
que é onde os elementos estão trocados, e aí, consequentemente, a gente vai fazer esses testes falharem. Peço desculpa aqui pela minha voz, que eu tô um pouco doente. Então vamos lá, né? Aqui é a parte aqui do nosso passo a passo. E aí eu vou fazer exatamente igual. Meu ambiente aqui tá zerado. Eu tenho que fazer tudo do início, igual a vocês. Com exceção de alguns pontos que eu não vou ter que fazer aqui. Mas vai dar pra vocês entender aqui como que vocês vão conseguir executar. O primeiro passo é a gente fazer o clone ou baixar o repositório aqui. Eu vou começar com clone mesmo. E eu vou abrir aqui um CMD para mim, aqui na minha pasta de documentos. Então eu estou aqui ó, em Documents, e aí eu vou rodar esse comando aqui do git clone para poder clonar o repositório. Como vocês podem ver aqui, ó, eu não tenho ainda. Então, apertar Enter, tá clonando. Ok, clonou, aqui tá ele, a minha POC. Vamos prosseguir. Agora a gente vem para os pré-requisitos. Você precisa ter o Python 3.13.0 ou superior, porque a biblioteca do Rio ela foi feita nessa versão. Então, se você tiver uma versão inferior, pode dar algum problema. Então, é um requisito realmente você ter que ter essa versão para cima. Como eu já tenho Python na minha máquina, eu não vou baixar, mas se você não tiver o Python, é muito simples, você só vir aqui, clica em download, vai baixar, você vai apertando next, próximo, e ele vai instalar na sua máquina normalmente. E aí depois de instalar, você pode vir e ver Python version. Então bora fazer assim, ó, eu já estou aqui dentro do Downhill POC, que eu acabei de clonar, e agora eu vou abrir aqui o VS Code, para a gente poder usar o terminal de lá mesmo. Então vocês podem ver aqui ó, que ele já vem com Cypress, Robot, Selenium, Sites, aquela estrutura que eu mostrei para vocês. Vem aqui alguns arquivos de configuração do Cypress. E também vem aqui um README. Vamos abrir aqui um terminal para a gente poder prosseguir. Vou colar aqui o comando para ver se o Python está corretamente instalado aqui na minha máquina. Então, ó, como vocês podem ver, ó, eu estou usando o Python 3.13.0. E aí, o próximo passo é a gente criar um ambiente virtual. Por que criar um ambiente virtual? Porque dessa forma você vai conseguir ter um ambiente aqui de testagem mais controlado e real, usando somente o que está sendo instalado ali e tal, e também para não poder realmente bagunçar algumas bibliotecas que você possa ter globalmente na sua máquina, sabe? Mas enfim, fica de escolha sua. Eu recomendo usar e eu irei usar aqui para mostrar aqui com vocês. Então eu vou criar, opa, deixa eu tirar aqui e pro VS Code. Então eu vou criar aqui já uma Venv. Pode ver aqui ó, que criou. Esperar aqui terminar de executar. Criou, como vocês podem ver. E agora eu vou visualizar se a Venv, na verdade eu vou ativar esse ambiente virtual que a gente acabou de criar. Então, ó, se aparecer aqui verdinho, significa que o ambiente virtual tá ativo. E só para fazer uma validação que não está lá no resumo, mas só para fazer aqui para vocês verem, dá um pip list aqui, ó, não vai ter nenhum package aqui instalado, tá limpinho. Então, vamos prosseguir, né? Próximo passo é a gente baixar o Node. É a mesma coisa do Python, eu não vou baixar porque eu já tenho aqui na minha máquina. Mas vocês clicam aqui nesse link e descarrega aqui, sabe? E aí também vai apertando em Next ou Próximo e conclui a instalação. E aí, quando vocês terminar esse processo, vocês fazem a mesma coisa do Python. Dá esse comando aqui, node version. E aí, como vocês podem ver, eu estou na versão 22.15.0, que foi novamente a versão que também eu fui desenvolvida. Por isso que eu peço
a essa versão ou superior. O próximo passo é o Google Chrome, que eu também já tenho instalado. E aí, se vocês não tiver, usarem outros navegadores, vocês só fazem o download aqui também. É, o outro requisito é o WebDriver. Ele já está incluso aqui no nosso projeto, então vocês não vão precisar instalar nem baixar nada. E o WebDriver ele vai ser usado para Robot Framework e Selenium. Para você ter ele, você vai precisar ter o Google. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o Chrome. Ele já está no repositório, então vocês já vão receber ele também quando fizerem o clone. Então, para o próximo. Aqui já é para a gente configurar o Cypress. Então, assim, no Start Cypress, a gente vai usar a Faker e o Cypress XPath. Eles já estão declarados aqui no package JSON. Então, basicamente, vocês não vão precisar instalar individualmente isso. É somente vocês seguir aqui realmente o passo a passo. O primeiro passo é vocês dar na raiz do projeto, importante salientar, que é onde está o package.json. Vocês vão dar o npm install, copia, e aqui ó, eu estou na raiz do projeto, que vocês podem ver. Tá vendo o package.json aqui? Então, vocês vão dar npm install. Aqui é para poder realmente vir ele reconhecer, na verdade, esse package.json que está aqui. E também o Node Modules. Então, vamos esperar aí baixar. Tá baixando. Ó, apareceu já a pastinha de Node Modules. Testando. Ok, pronto. Ver se a minha voz está saindo. Alô, oi, pronto. Aqui baixou com sucesso. Então vamos para o próximo passo, que é em seguida garantir a instalação correta do Cypress, especialmente para você que pode não ter e seja o primeiro uso. Então você vem aqui, dá o npx cypress install, lembrando que é na raiz do projeto, tá? Então aqui ó, é porque eu já tenho o Cypress instalado, então por isso que ele apareceu essa mensagem para mim. Mas se você não tiver instalado, ele vai instalar normalmente. E aí, com isso, quando você deu o npm install, já instalou automaticamente essas bibliotecas, porque elas já estão aqui, ó, no package JSON. Vocês podem ver aqui, ó, que elas já estão aqui. Então já vai ter esse reconhecimento. Então agora o Cypress está ok. Vamos para o Robot Framework e as dependências dele. Aqui a gente vai instalar aqui uma por uma. Então deixa eu limpar aqui de novo. A gente vai dar o pimp install. Lembrando que tem que estar com o ambiente virtual ativado. Da pimp install Robot Framework. O próximo é a Selenium Library, que usa aqui no Robot para testes web. Pronto. E por último é a JSON Library, que é para poder usar o JSON para armazenar os elementos. Pronto, basicamente o robot aqui ele já está configurado. Vamos agora para o Selenium. O Selenium só vai precisar do próprio Selenium e do PyTest, que é para ele poder reconhecer como um teste e ajudar a gente também a rodar. Então vocês só copiam aqui o comando, vou dar Enter, pimp install Selenium PyTest.
Vamos esperar. Baixando. Pronto. Instalado. E dessa forma, pronto, vocês configuraram. Próximo passo agora é a gente instalar a biblioteca Donrio propriamente dito. E aí, com o ambiente virtual ativo, é somente você dar esse comando pimp install Donrio. O Donrio ele está atualmente aqui ó, no PyPy, que é basicamente onde fica armazenado os pacotes Python. Vocês podem vir aqui e procurar, ó, ele vai aparecer aqui, ó, foi postado cerca de 3 dias atrás. E aí aqui está basicamente algumas coisas sobre. E aí para instalar ó, é só dar pip install Donrio, como eu coloquei aqui. Dá limpar e vou dar o pimp install Downhill. Vamos esperar baixar. Baixado. Show. Agora, a gente precisa, somente dentro dessa POC, subir servidores locais, que são os sites A e os sites B. Porque a gente precisa subir? Porque eles não estão hospedados, né? Aqui é somente para validação, POC. Então a gente vai precisar executar esse passo. Mas se você no seu projeto for usar, você não precisa fazer esses passos porque vai ser sobre a URL do seu projeto, lá do seu sistema. Mas como a gente aqui está no ambiente controlado, a gente vai ter que subir eles. Então a gente tem que ir até dist e executar esse comando aqui, ó. Isso para subir o site A, né? Então, deixa eu entrar aqui na POC, em sites, A, dist, e vou dar CMD aqui para poder subir aqui. Opa, aqui eu vou dar esse comando aqui. Minuto. Pronto. Eu vou dar esse comando aqui para poder subir o site A. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora para o site B. O site B também, vou copiar só esse aqui, ó. A diferença é só a porta, esse aqui é na 8001, essa aqui é na 8000. Então eu vou fazer a mesma coisa, agora indo para o site B, né? O POC sites B dist. Vou dar o CMD aqui e vou colocar aqui na porta 8001 para poder subir o site B. Vocês podem ver aqui, ó, serving, então tá funcionando. Bora ver. Localhost, home. Aqui, ó, o site A vai ficar disponível aqui, que é esse site aqui que eu coloquei, tá? E o site B, ele vai ficar disponível, tá aqui, ó, nesse link aqui que é só trocando a porta. Então vou colocar aqui pra vocês. Site B. Pronto. Vocês podem visualizar ó, que é basicamente o mesmo site, mas com umas diferenças sutis. E assim, visualmente realmente não tem tanta diferença. A diferença mais é no DevTools, nos elementos mesmo desse site, né? Como o valor do home, o about, o sample post, contact e tudo aqui sobre o site. É, Agora que a gente está com os sites ups, a gente precisa executar os testes com a referência ao site A. E aí, contextualizando aqui vocês, todos os testes do Cypress Robot Selenium, eles estão inicialmente configurados para rodar sobre o site A, porque dessa forma a ideia é que eles passem, validando que o projeto está funcionando corretamente. Se algum projeto, se algum teste falhar nesse estágio, aí talvez algum passo anterior seu não foi bem feito. Então você verifica as dependências, a estrutura, pois aqui é realmente para passar, tá? Então vamos lá. O primeiro aqui é testes com Cypress. Para o Cypress, na raiz do projeto, basta a gente executar npx Cypress Open. Então vamos lá aqui, ó. Eu já estou na raiz, né? Eu estou aqui em Don Hill POC e vou dar o npx Cypress Open. Vamos aguardar aqui ele abrir.
está abrindo. Só ver se a minha vai estar saindo mesmo. Ok. Abriu. Clicar aqui em end-to-end. Testing. Aqui, né, vocês selecionam o Chrome. Então, Start End-to-End Testing em Chrome. E pronto. Eu já aqui, ó, já captou os testes que tem. Que vocês podem notar que são basicamente os menus lá dos sites. O About, Contact, Home e Post. Ou seja, ele está seguindo o conceito de Page Objects, que é pela página. Então, ó, nós temos o menu Home, que é esse, About, Sample Post e Contact. Então, basicamente, está sendo um arquivo de teste para cada um deles. Bora voltar lá para o Cypress. Aqui no Cypress, eu já deixei configurado para vocês conseguirem rodar as quatro specs de uma vez. Então, no lugar de você clicar um por um, que você pode fazer isso se você quiser, vou até executar aqui para vocês verem, o About, por exemplo. Vamos esperar que ele rodar. Os testes estão carregando. Espera mais um pouquinho. Ok, pronto, vocês vão ver que o teste passou. Vocês estão vendo aqui também, ó, que o nosso site de referência está sendo o site A, que é a porta 8000. E agora eu vou colocar para rodar todas as suítes aqui, tá? As 4 specs. Ao todo são 8 testes, não esqueci de falar isso para vocês. Mas ao todo vão ser 8 testes aqui no Cypress, 8 no Robot e 8 no Selenium. Todos iguais, só mudando realmente o framework. Vocês podem ver que todos passaram aqui com sucesso, ou seja, no Cypress está tudo ok. Agora, vamos analisar aqui com o Robot. No Robot, basicamente, você tem que ir para robot /teste e executar esse comando aqui, robot, isso aqui é um asterisco, tá? Asterisco.robot, para poder rodar tudo. Isso vai executar todos os .robot da suite lá, né? Que aqui já vai utilizar o Chrome Driver no projeto. Então vamos fazer isso. Vou abrir aqui um novo terminal para não poder tirar o do Cypress. E aqui ó, a gente está em Downhill POC, então a gente tem que ir para robot/teste, né? Então bora dar um CD, dando tab aqui para poder aparecer Robot Framework. Agora para teste. Eu vou mostrar aqui a estrutura para vocês de como tal, né? Ó, mais aprofundado. Em Elements estão os elementos JSON, o About, Contact, tudo aqui no formato aqui do JSON, tá? E aqui nos testes estão realmente os testes, tudo .robot, que é assim que funciona no Robot. Não estão nas melhores das práticas, mas basicamente é só para poder validar realmente aqui a POC. E vocês podem visualizar ó, que eles estão com a referência aqui da porta 8000 aqui, que é para o site A. Então, bora rodar aqui o comando que está lá, robot, asterisco, robot, é para rodar também tudo com sucesso, como no Cypress. Rodando. Como vocês puderam visualizar, ó, 8 testes, 8 passou e 0 testes falharam. Então também está tudo
corretamente. Vou só esperar aqui terminar de carregar. Ahn, mas, enfim, vocês já viram aqui que validou, então vamos pular mesmo pro Selenium. Então, vindo aqui, ó, testes com Selenium. Aqui é basicamente como o Robot, a diferença é que a gente tem que ir para Selenium /testes e executar PyTest. Então, vamos, ó, pronto, deu certo aqui. Vamos aqui abrir um novo terminal para poder tirar esse do Robot também. E vamos dar um cd selenium teste. E pronto, a gente está aqui em selenium teste, que também é a mesma estrutura, tá? Elements, que são também os mesmos JSON, os mesmos que tem tanto no Robot como no Cypress. E os testes aqui, propriamente dito, né? Também aqui, ó, na porta do site A. Ponto. Então aqui a gente basicamente vai dar somente PyTest. Vamos aguardar rodar. Como vocês podem visualizar, 8 testes passaram. Então aqui também confirma que está tudo bem até o momento. Então vamos prosseguir aqui com o nosso tutorial. Chegando aqui no ponto 6, é o momento da gente realmente fazer essa migração para o site B. Ou seja, simular as falhas nos testes que a gente acabou de ver que acabaram de passar. Aí eu dei essa contextualização aqui, que após validar que todos os testes passam normalmente no site A, o próximo passo é simular um cenário realista de manutenção do sistema, mudanças em atributos dos elementos do front-end que resultam na quebra de seletores utilizados nos testes automatizados. Para isso, utilizaremos o site B, que contém as alterações propositalmente feitas nesses atributos, e ao executar os mesmos testes sobre o site B, é esperado que eles vão falhar, indicando que os seletores antigos não conseguem mais localizar os elementos modificados. Esse cenário evidencia a importância de mecanismos automáticos de adaptação de seletores, validando o propósito do downhill. Então aqui abaixo vamos seguir o passo a passo para a gente poder fazer isso. Então assim, basicamente a gente vai precisar somente alterar a porta, que atualmente está 8000, né? Ou seja, está essa URL, para a porta 8001, para ficar essa URL. No Cypress é o mais simples de todos, então eu vou aqui, ó, já copiar essa URL aqui, ó, e a gente tem que ir, ó, até em end-to-end.js e alterar no comando lá do visit. Então, bora lá abrir a pasta, tá em suporte, end-to-end.js. Deixa eu baixar aqui. E vocês podem ver aqui, ó, que ele tá pelo site A. Então aqui a gente vai colocar site B. Só trocou aqui o 0 pelo 1. Vou dar Enter. Vamos fazer agora no Robot no Selenium, tá? No Robot no Selenium já vai mudar um pouco. Não vai ser em somente um lugar essa alteração, mas sim em todos os arquivos de teste. Então a gente vai mudar para a mesma URL, só que a gente vai ter que vir, né, em todos os testes.robot nesse diretório aqui e alterar essa variável aqui. Então vamos lá. Vou em robot, testes, vamos primeiro no about. Vocês podem ver aqui, ó, que a variável está aqui. Então a gente troca da Ctrl S para poder salvar. Mesma coisa aqui no contact. Mesma coisa aqui no home.
E o mesmo aqui no post. Pronto. Deixa eu fechar essas abinhas. Agora é basicamente a mesma coisa aqui no Selenium, tá? No Selenium a gente vai lá no diretório testes, localizar a variável URL e alterar também para a porta 8001. Então vamos aqui, ó, tá aqui no começo, tá vendo, ó, URL. Vamos fazer essa alteração. Tá aqui para 8001, no contact 8001, trocando aqui a referência da URL, tá? Para ele poder identificar que é o site B. Pronto. Alterações realizadas. Pronto, gente. Dessa forma, basicamente a ideia é que agora os testes quebrem, justamente porque a gente trocou a referência dos elementos. O que era esse site A, agora vai vir para o site B, que estão com os elementos trocados. Então a gente espera que realmente quebrem. Então vamos lá, né? A gente já está aqui, né, com o Cypress, o Robot e o Selenium aqui no lugar para poder rodar. Então, se você tiver excluído, você só dá o npx Cypress Open lá na raiz do projeto. Se tiver lá, né, você navega até Robot Teste. E no Selenium você navega até Selenium Teste. Então vamos ver isso. Eu só vou executar aqui novamente o Run for Specs para vocês verem os testes aqui quebrar. Vamos aguardar. Vocês podem ver, ó, que ele já está aqui, ó, procurando um elemento e não acha. Já quebrou um teste. E é basicamente realmente isso que ocorre na realidade. Muitas vezes por alguma atualização do front-end ou o desenvolvedor acaba alterando algo da página. Como vocês podem ver aqui, ó, todos os testes quebraram, com exceção de um. Então, são 8 testes, somente um passou que foi o último, e 7 testes quebraram. Então, vocês podem ver aqui que realmente funcionou essa referência do site B. Agora vamos fazer no Robot. O Robot aqui que eu tinha salvo já, né? Ó, esse segundo terminal aqui, ó, que estava tudo passando. Deixa eu dar um CLS para poder limpar. E aqui eu vou rodar o comando robot asterisco ponto robot. Vocês podem ver que o primeiro já falhou, ó, deu fail. Aqui já é o segundo menu, contact. Os testes estão falhando. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou dar uma pausa aqui somente para poder concluir. E aí quando voltar aqui, né, de executar tudo, aí eu retorno. Voltando, ah, vocês podem ver aqui, ó, que o mesmo aconteceu, ó, falhou tudo, com exceção de um teste, que é o deve exibir o conteúdo principal do post. E agora a gente vai para o Selenium. Também vou dar um CLS aqui para limpar o terminal. E aqui no Selenium a gente vai rodar PyTest para poder ver tudo isso. Vocês podem ver aqui, ó, que também está começando a falhar. E aí eu vou pausar de novo para quando terminar eu voltar. Voltando, os testes aqui acabaram de acontecer. Ó, aqui são as falhas. Vocês podem ver, ó. Falhou tudo também novamente. Somente um teste passou, ó, um pontinho verde aqui. Set failed, um passed. Então isso aqui mostra que realmente a referência foi correta, tanto no Cypress como no Robot, como no Selenium. O que faz agora a gente avançar para o próximo passo, que é realmente o Qmux aqui
da nossa POC, que é o self-healing, a auto-recuperação, né? A gente vai agora executar a minha biblioteca Downhill. Contextualizando vocês, com os testes automatizados quebrando no site B, devido a mudanças nos seletores, agora vai ser utilizada a biblioteca Downhill para identificar automaticamente os seletores que não funcionam mais e sugerir, adaptar, corrigir novas referências para os elementos modificados no DOM. O objetivo é demonstrar que, após a execução do DOM, do Downhill, perdão, é possível atualizar os arquivos de seletores e restaurar o funcionamento dos testes automatizados mesmo após mudanças no front-end. Então vamos lá agora para o passo a passo de como a gente consegue fazer esse self-healing, tá? Não tem muito mistério, é para ser um comando simples, que é basicamente você colocar downhill, rodar, que é o comando, traço JSON, e aí depois você coloca o caminho do JSON que você tá, depois traço URL e a URL referente à página atualizada, né? Ou seja, a página nova, a página atual, que agora é o site B. E eu coloquei aqui um exemplo prático para vocês também poderem entender, né? Por exemplo, ó, eu estou aqui no Selenium, contact, e na URL aqui do B. Eu rodando esse comando aqui é basicamente para acontecer o quê? Ele é para poder me retornar um arquivo novo JSON que vai ser chamado de elementosalterados.json e também atualizar automaticamente o arquivo que foi setado, como por exemplo aqui ó, foi setado o contact.json. Então é para ele poder atualizar, realmente ir lá e atualizar o elemento pelo o novo elemento corrigido. Então bora visualizar aqui para a gente poder se ver melhor. Deixa eu voltar aqui. Eu vou abrir um novo terminal aqui para a gente poder validar o Downhill. Vamos começar pelo o Cypress. Então, basicamente, deixa para ficar mais fácil, eu vou copiar. Ó, pronto. Basicamente, aqui eu só preciso setar o JSON e a URL. Então, aqui, ó, eu estou dentro da POC, né? Ó, vocês podem ver aqui, ó, POC. Eu vou colocar aqui só o Cypress, que é a pasta aqui. Vou em Cypress, eles não estão em Elements, eles estão em Fixtures. Então eu vou colocar aqui nessa pasta Fixtures e eu vou colocar Contact JSON. Na verdade, não, na verdade eu vou colocar do começo em ordem About, Contact, Home, Post, para vocês poderem realmente visualizarem como é o processo. Então eu vou colocar aqui about.json e a URL realmente como eu quero a about.json, né, que é como falei para vocês no início, é pageObits. Aqui na página, na URL, eu vou colocar também about.html, que é realmente a página, ó, é a página realmente onde está o menu do About. Então, pronto. Um instante. Perdão aqui, ó. Antes de vocês fazerem isso, se vocês tiverem criado um ambiente virtual, se lembrem de sempre ativar ele, tá? Deixa eu procurar ele aqui. A minha Venv para poder ativar. Pronto. Ativem sempre ele, tá? Agora, se vocês não tiverem feito, não precisa se preocupar com isso. É só vocês realmente rodar aqui o comando. Então, vou ter que trocar de novo aqui, perdão, pelo about. Aqui também vou colocar about. Aqui é fixtures. E aqui é Cypress. Então pronto, Enter já. E aí eu vou até colocar logo aqui, ó, para vocês verem acontecendo aqui a troca dos elementos, tá? Dei Enter, vamos aguardar aqui e visualizar aqui a troca. Ele vai rodar. É para ser rápido, tá? Não vai demorar. E pronto. Basicamente ele vai liberar aqui
algumas descriçõezinhas aqui, né, uns prints que eu coloquei, dizendo que foi executado com sucesso. O log de alteração está aqui nessa página, que é na mesma página onde os elementos estão. Então, como eu disse, né, ia criar os elementos alterados. E o JSON também foi atualizado, então indica qual JSON foi atualizado. No caso aqui a gente está usando o about, então ele está setando que foi esse que foi atualizado. E vocês podem ver aqui realmente que ele atualizou. Basicamente, vou até colocar aqui, ó, do Git para vocês verem, né, ó. Antes tava isso, menu sobre, e agora, não, continuou o menu sobre, mas o que foi que mudou, ó. Esse aqui, título sobre, já se transformou nisso. Esse subtítulo sobre se transformou nisso. E esse bloco texto se transformou nisso. Vindo aqui nos elementos alterados, a gente consegue ver exatamente quais foram alterados. Aqui no caso, ó, foram alterados esses aqui. E aí, tem outras informações também que ele dá, tá? Ele vai dar o score. No caso, isso é sobre o conceito aqui da lib, né? Que ela usa fuzzy matching. Então, ele é um limiar de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais próximo é a correspondência dos elementos. E se ele passar de 1, é porque, muito obviamente, aconteceu um boost. Que é basicamente alguns conceitos ainda que eu usei também na biblioteca para poder dar uma certa vantagem, certos pontos extras, se atender a algumas características. No caso aqui ele atendeu, é por isso que passou de 1, tá? Mas sempre é de 0 a 1, ó. Vocês podem ver aqui ó, que deu 0.8, 0.85, 0.8 aqui também. Então é isso. Vamos agora fazer do contact e do restante aqui do Cypress. Deixa eu... Nossa, esse terminal aqui sempre ele buga assim visualmente, é por isso que eu sempre limpo ele, dou um CLS e limpo. Vamos agora colocar o contact. É só trocar, ó. Você só troca a página e tal, dá um enter e esperar acontecer. Bora prestar atenção aqui, ó, pra vocês verem como vai trocar alguns elementos. Vocês podem ver, ó, foi trocado os elementos, ó, elementos trocados. Já, ó, título contato, agora o novo seletor é título conte, campo telefone, agora é campo fone, input mensagem, campo mensagem, agora é campo MSG, aqui agora é MSG sucesso, e aqui agora era mensagem de erro, né, MSG de erro, e agora é MSG de alerta. E aí agora bora executar também logo os outros, né, o restante, que é o home e o post. Eu só vou executar o do Cypress para não ficar muito longo esse vídeo, que já está longo. Que aqui é só para vocês poderem pegar o espírito mesmo. Tô aqui agora executando o do home. Deixa eu abrir aqui o home para vocês verem. E atualizou novamente, ó. Aqui a gente consegue ver, ó, que foi atualizado. E agora, por último e não menos importante, o post. Vamos aguardar. Vocês podem ver, ó, que atualizou. Aqui foi um elemento que deu 0.95, que antes era post heading, agora o H ficou maiúsculo e está sem o hífen, e deu essa correspondência de 0.95. E aí basicamente alterou todos aqui, né, do Cypress, dos testes Cypress. Então, bora visualizar. Bora visualizar agora se realmente os testes vão rodar com sucesso. Então aqui eu vou novamente dar Run for Specs e vamos ver se os testes agora que estavam quebrando estão passando. Ó, vocês podem ver que agora já está começando a passar os testes. Pronto, vocês viram que agora ó, só estava um passando, né? Tava 7 falhando e agora estão os 8 testes passando com sucesso depois da gente ter realmente feito o healing
nos 4 menus aqui do nosso site. E aí, tipo assim, a ideia aqui é que, né, vocês realmente possam fazer isso em todos e fazer essa testagem, tá? Eu só vou fazer aqui do Cypress pro vídeo não ficar mais longo do que já tá. É só pra vocês realmente pegar o espírito. Mas pra fazer no Robot e no Selenium é realmente o mesmo processo. Coloca realmente o caminho correto e executa, né, esse comando aqui com o caminho correto lá. Ahn, e aí, né, a dica que eu dou e que eu peço é realmente que vocês façam de tudo para isso poder realmente dar insumo quando vocês forem poder preencher o formulário lá do TAM e poderem dar realmente feedbacks mais melhores assim e verem realmente o healing, a capacidade, né, do self-healing que essa biblioteca faz, sabe? Nessa diversidade de cenários e etc. E por isso, sim, a gente fica aqui e até mais.